Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para mais uma aula de biologia? Sim, com certeza. Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai conversar sobre a última via metabólica da bioenergética, que é a fermentação. Ela, assim como as outras, também é muito importante e nesse processo metabólico, ele acaba resultando em produtos que a gente vê muito no nosso dia a dia, a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, quando esse assunto aparece em provas, essas provas acabam focando nesses produtos que são obtidos desse processo metabólico. Então, ela é bem legal, é uma via bem legal de ser estudada, porque mostra esses produtos, como eles são feitos, e também as aplicações dentro da biotecnologia. Então, é uma parte bem legal, e nessa foto aqui a gente já consegue visualizar alguns desses produtos obtidos do processo de fermentação. Então, vinho, pães, laticínios, queijos, iogurtes, são todos obtidos desse processo de fermentação. E na aula de hoje, nós iremos estudar esse processo. Essa aula é dividida em duas partes. A primeira é essa, que a gente vai ter agora, que é a parte teórica, e a segunda é a parte prática. A gente vai fazer um experimento sobre fermentação e depois vocês vão desenvolver um relatório em grupo sobre o experimento, que vai ser uma parte da nota livre de vocês, ok? Então, peguem o caderno de vocês, peguem o livro, acompanhem e anotem todas as informações que eu vou passar para vocês. Pessoal, antes de entrar no assunto da fermentação, vamos relembrar só alguns pontos das aulas passadas, da aula de respiração. A gente viu que a respiração ela é dividida em 3 etapas: respiração aeróbica, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa. Essa via é uma respiração aeróbica, depende de oxigênio. A glicólise em si, essa primeira etapa, ela não depende de oxigênio, a gente já viu, é uma etapa anaeróbica. Se naquele meio tiver oxigênio, a via da respiração, ela acontece normalmente. Agora, se não tiver oxigênio, para que aquela célula consiga produzir ATP, a via ela vai ser direcionada, a partir da glicólise, para uma outra parte, que é a fermentação. Então, a gente viu que na glicólise, a glicose ela é quebrada em 2 moléculas de piruvatos ou ácidos pirúvicos, produzindo 2 moléculas de ATP e 2 NADs H2. Quando não tem o oxigênio, essa via vai ser direcionada para a fermentação, esses ácidos pirúvicos, esses piruvatos e os NADH2, eles vão ser usados nesse processo de fermentação e a partir dessas moléculas vão ser obtidos os produtos, que podem ser ácidos láticos ou etanol, né? E a gente vai ver esse processo hoje. Então, essa via da fermentação ela é importante para que a célula consiga produzir essa quantidade de ATP, que a gente vai ver, e também finalizar a glicólise rapidamente, porque os produtos que são obtidos aqui na glicólise, ou seja, piruvatos e NADH2, eles vão ser prontamente usados nessa via da fermentação, que vai gerar outros produtos a partir do ácido pirúvico e dos NADH2, beleza? Então, é importante que vocês entendam esse processo. Glicólise produziu ácido pirúvico, os dois, e NADH2, e rapidamente essas moléculas vão ser usadas na fermentação para gerarem outras moléculas, outros produtos, mantendo essa quantidade de ATPs, que são 2 moléculas de ATPs. Aí a célula consegue manter essa quantidade de energia para que ela use. Então, a fermentação ela é um processo que acaba produzindo ATP, só que em menor quantidade, quando comparado à respiração, ok? Então, algumas características da fermentação é um processo heterotrófico anaeróbico, então é um processo que
A célula não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ok? Não é um processo autótrofo, é um processo heterótrofo, anaeróbico, ou seja, não depende de oxigênio. Acontece em condições de ausência de oxigênio. É um processo diferente da respiração anaeróbica, ok? Por quê? Porque essa via, a respiração, ela tem aquelas 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, tanto na anaeróbica quanto na aeróbica. A fermentação é uma outra via que produz outras coisas. Então, tem uma diferença, apesar de existir respiração anaeróbica também, é um processo diferente da fermentação. As etapas são diferentes, ok? Importante que vocês entendam isso. E no final da respiração anaeróbica, o aceptor final não é o oxigênio, é uma outra molécula. Pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre, ok? Nessa etapa da fermentação, são produzidos aqui 2 ATPs, justamente que são aqueles 2 ATPs oriundos da glicólise, que são produzidos na glicólise, é o saldo da glicólise e é esse saldo que vai se manter. O que vai acontecer na fermentação é que os NADH2 e os piruvatos eles vão ser usados rapidamente e a partir deles vão ser produzidos os outros produtos do processo de fermentação. Por isso que é uma finalização rápida da glicólise. Aquela célula precisa de uma energia produzida muito rápida, porque se for passar ali pelo ciclo de Krebs, pela fosforilação oxidativa, acaba demorando um pouco mais. Então, apesar de estar em condições de ausência de oxigênio, ela precisa de uma produção rápida de energia. Então, segue para a fermentação, já utiliza o NADH2 e os piruvatos e fica com aquele saldo de ATPs. Então, da mesma forma, aqui os produtos da glicólise, eles vão ser usados na fermentação. Ocorre no citosol das células, bactérias e fungos são capazes de realizar esse processo e existem 4 tipos, que é a alcoólica, a lática, a acética e a metanogênica, e a gente vai falar sobre cada uma dessas vias. Começando pela fermentação lática, que é bastante cobrada em provas. Essa fermentação ela é realizada por lactobacilos, que são bactérias que têm uma forma de bacilo. Também é realizada por fungos e também pelas células musculares animais. Então, as nossas células do músculo, dos nossos músculos, elas têm a capacidade de realizar esse processo de fermentação lática, porque a gente acaba usando muito músculo, principalmente em exercícios físicos, então a gente precisa dessa produção rápida de energia. Nesse processo, olha só, lembra, glicólise, isso sempre vai acontecer na fermentação. A glicose, ela é quebrada aqui em 2 piruvatos, produzindo os 2 ATPs, 2 NADH2, e logo o piruvato e esses NADH2 vão servir para a produção de lactato. São produzidos 2 lactatos, ou ácidos láticos. Só que quando isso acontece nas nossas células musculares, esse ácido lático que é produzido nesse processo acaba acidificando o meio, as nossas células musculares. Então, durante um exercício físico de alta intensidade, que a gente precisa de produção rápida de energia, do consumo dessa energia, quando esses lactatos são produzidos, eles acabam acidificando esse meio e causando dor, causando fadiga muscular. Então, é muito comum durante as corridas, por exemplo, os atletas sentirem essas dores abdominais justamente por conta dessa produção de lactato. Acaba acidificando o meio e leva a essa fadiga muscular. Como eu já falei, são produzidas 2 moléculas de ATP que já provém ali da glicólise. Outras aplicações da fermentação lática é a produção de iogurte, de queijos e de outros laticínios. Então, os lactobacilos vivos, eles são produzidos, eles acabam produzindo esses lactatos e servem aí para diversas aplicações
na indústria alimentícia. Então, aqui a gente consegue ver algumas dessas aplicações e a gente acaba consumindo bastante desses produtos. Um outro tipo de fermentação é a alcoólica. Tanto a alcoólica quanto a lática aparecem bastante em provas, as aplicações dessa fermentação. Nesse processo de fermentação alcoólica, vejam só o nome. Nesse processo, o produto obtido é justamente álcool, etanol. Além do etanol, também são produzidas moléculas de dióxido de carbono, duas moléculas de gás carbônico. Então, olha só, glicose vai sofrer glicólise, vai ser quebrada aqui em duas moléculas de piruvatos, com produção de 2NADH2 e o saldo de 2 ATPs. Esses dois piruvatos vão ser convertidos em 2 acetaldeídos. Só que durante esse processo de conversão, são liberados aqui duas moléculas de dióxido de carbono. Esse acetaldeído, ele vai sofrer a ação do NADH2, por quê? Porque o NADH2 vai doar esses prótons de hidrogênio, esses dois prótons de hidrogênio, cada um, para o acetaldeído, convertendo essa molécula em etanol. Então, veja aqui que de 4 hidrogênios, se transformou em 6 hidrogênios por conta da doação desses prótons de hidrogênio que provém do NADH2. Então, vejam que o NADH2 produzido aqui na glicólise já vai ser usado aqui na fermentação, porque ele, como uma molécula aceptora de elétrons, recebe esses elétrons e depois doa esses elétrons ali para a molécula de acetaldeído, se transformando em etanol. Então, nesse caso, assim como a fermentação lática teve a acepção de elétrons e depois de prótons de hidrogênio também, e depois a doação desses prótons de hidrogênio e desses elétrons, na fermentação alcoólica, o resultado final é a produção de etanol, duas moléculas de etanol, e também duas moléculas de dióxido de carbono. Esse processo ele é extremamente importante, tem muitas aplicações na indústria alimentícia e ele é realizado por bactérias e também por fungos, por leveduras, que são as Saccharomyces cerevisiae. Então, esses fungos, muito usados na indústria, principalmente na produção de pães, eles realizam esse processo. Consomem a glicose, consumindo a glicose, vai ter a produção aqui de piruvatos e também de acetaldeídos e, posteriormente, a produção de etanol, com a liberação de gases carbônicos, mantendo ali a produção de 2 ATPs, que vão servir para as células usar essas moléculas de energia em outros processos metabólicos. Então, esse tipo de fermentação é extremamente importante, muito cobrado, com várias aplicações no nosso dia a dia. Então, é um processo que, a partir das uvas, de grãos, existe a produção de bebidas alcoólicas, né? Então, com o próprio etanol, ali a produção de vinhos, a produção de cervejas, os fungos, as bactérias acabam consumindo essa carga de açúcar e produz o etanol. Também existe uma aplicação na produção de pães, ou seja, porque que a gente, nessa figura aqui, a gente consegue visualizar vários furinhos nos pães. E é justamente isso que acontece. Os fungos que são usados para a produção de pães, eles acabam consumindo a glicose, porque na massa de pão tem farinha, tem também açúcar, que são adicionados, né? São ingredientes ali das massas dos pães. E esses fungos, que vêm ali do fermento biológico, eles acabam consumindo esses ingredientes, produzindo
as moléculas de gás carbônico, então bolhas de gás carbônico, são liberadas, fazendo essa massa crescer e também deixando esses espacinhos que a gente vê nos pães, e aí o pão ele consegue crescer. E o etanol também é produzido, só que o pão ele é produzido ali numa temperatura alta, né? O pão ele é assado, então a temperatura alta dos fornos acabam degradando o etanol, por isso que a gente não fica bêbado quando come algum pão. Mas esses furinhos, o aumento da massa de pão é justamente por conta da liberação das moléculas de dióxido de carbono pelas leveduras realizando a fermentação alcoólica. E também é um processo importante para a produção de etanol combustível, do álcool combustível a partir da cana-de-açúcar e a partir do milho. Então vejam que é um processo extremamente importante com muitas aplicações. A partir da fermentação alcoólica, também pode ocorrer a fermentação acética. E na fermentação acética, vai ter a produção do quê? De ácido acético, que é justamente o vinagre. O vinagre tinto, por exemplo, ele é produzido a partir da fermentação alcoólica, que produziu o vinho, e esse vinho ficou muito tempo ali armazenado, podendo ter a ação de outras bactérias, e essas bactérias fermentaram esse vinho, uma fermentação acética, acabou produzindo o vinagre. Então, olha só, nesse processo de fermentação acética, acontece aqui a glicólise, da glicólise a produção de etanol pela fermentação alcoólica e depois outras bactérias, que são essas Acetobacter, que são bactérias aeróbicas, aí especificamente esse processo aqui de fermentação acética vai depender de oxigênio. A partir do etanol, essas bactérias aeróbicas, Acetobacter, elas acabam produzindo o vinagre, o ácido acético. Então, a gente tem aí tipos de vinagres que são produzidos nesse processo de fermentação acética. Só que antes da fermentação acética, ocorreu a fermentação alcoólica em condições anaeróbicas. Fermentação acética, Acetobacter, é uma condição aeróbica. Essa é uma condição que depende de oxigênio. De qualquer forma, é produzido o ácido acético, que é o vinagre. E por último, a fermentação metanogênica, que a partir do ácido acético produzido na fermentação acética, esse ácido acético vai ser convertido em outros produtos, principalmente em metano e gás carbônico. Esse processo é realizado por arqueobactérias, que são bactérias mais primitivas, seres procariontes bem mais primitivos, que habitam o intestino, por exemplo, de ruminantes, o trato digestório de ruminantes, de vacas, de bois, e ali eles realizam a fermentação metanogênica, a fermentação daqueles produtos de ácido acético, produzindo esse etanol, que pode ser liberado, esses gases são liberados ali nos puns das vaquinhas e também na liberação de arrotos das vacas, por isso que elas acabam colaborando um pouco para o próprio aquecimento global, pela liberação de metanos, mas esses metanos eles vêm aí da produção, da fermentação metanogênica. Então, teve a fermentação acética, né, a produção de ácido acético, e esse ácido acético ele vai sofrer aqui a fermentação metanogênica, produzindo dióxido de carbono, metano e outros compostos, mas principalmente esses dois. E os ruminantes acabam liberando esses gases para a atmosfera. Resumindo aqui, pessoal, processo aeróbico, processo anaeróbico, portanto, tudo vem ali da glicose. A glicose é uma molécula com alta quantidade de energia, né? Uma molécula bem energética, e essa energia vai ser transferida para a molécula de ATP,
e depois o ATP doa ali os fosfatos para outros processos metabólicos das células que dependem dessa energia do ATP. Então, glicólise, quebra da glicose, não depende de energia, não depende de oxigênio, aliás, produzidos 2 piruvatos, e em condições aeróbicas, essa via ela segue aqui para a respiração aeróbica, tá? Aqui segue o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Esse processo de respiração também acontece em condições anaeróbicas, mas é essa via que é seguida em bactérias anaeróbicas, respiração anaeróbicas. Aí acontece no citoplasma dessas bactérias, porque ali não tem mitocôndrias, tá? Mas essas 3 etapas da respiração acontecem também em bactérias. Acontece no citoplasma em uma região chamada mesossomo das bactérias. Em outras células e também nas próprias bactérias, outra via que não depende de oxigênio é a fermentação. Portanto, a partir desses 2 piruvatos, essas bactérias, esses fungos, realizam fermentação alcoólica, produzindo etanol e gás carbônico, ou fermentação lática, produzindo lactatos. E também a produção de ácido acético e produção de metano pela fermentação acética e metanogênica, respectivamente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula é a primeira parte, então é a parte teórica que vocês precisam ter, e agora a gente vai para a parte prática. Deixo aqui 2 exercícios para vocês fazerem, façam esses exercícios, estudem e nos vemos daqui a pouquinho na aula prática. Tchau, tchau!